Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. É uma alegria falar com vocês novamente, né? Reencontrá-los, mesmo que virtualmente. Hoje a gente vai continuar falando sobre o processo de fazer sentenças comparando coisas, lugares, pessoas. A gente já viu em outros momentos, né, que a forma de eu fazer, né, essas sentenças de forma comparativa para adjetivos que possuem 3 ou mais sílabas eu coloco a palavrinha more, esse adjetivo de 3 sílabas que eu desejo, né, estar comparando, mais a palavrinha them, não é assim? Vimos isso na forma afirmativa, interrogativa, negativa. Agora a gente vai continuar nesse processo de comparar, como eu já disse. Só que agora a gente vai estar vendo outros adjetivos, porque não existe só os adjetivos de 3 sílabas. Nós vamos ver nesse momento, então, os adjetivos de uma sílaba, ok? Gostaria que vocês acompanhassem aí no livro de vocês. Está nas páginas 13, 14 e 15, ok? Essa forma comparativa usando adjetivo de uma sílaba, nós vamos estar pegando o adjetivo, estruturalmente fica. A gente tem o adjetivo, adiciona a esse adjetivo o sufixo er, mais a palavrinha them, ok? Vou colocar aqui para vocês verem, né, numa folhinha como fica, ó. Aqui eu coloquei o adjetivo small, estão vendo? É um adjetivo de uma sílaba. Ele vai ficar smaller, tá vendo? Com ER no final, than, e o restante da sentença que eu desejo estar produzindo, comparando, ok? Então vamos ver aqui, ó. Eu coloquei, ó, na afirmativa, Sapucaia is smaller than Rio de Janeiro, que significa Sapucaia é menor do que o Rio de Janeiro, ok? O processo de tradução é igual a gente tinha no outro comparativo, mas com 3 sílabas, é a mesma tradução. Só que estruturalmente a gente tinha antes adjetivo com 3 sílabas e agora a gente tem com uma, tá? Então, com uma, eu adiciono a esse adjetivo o sufixo er, mas a palavrinha them e o restante da oração. Isso, o mesmo processo na negativa e na interrogativa. Olhem só. Na negativa, tá vendo? Talvez vocês não me vejam, mas não tem problema, tá? Sapucaia isn't smaller than Anta. Aí eu já falei, Sapucaia não é menor do que Anta, ok? Isso na negativa, a gente vai colocar na frente somente o termo de negação mesmo, né? Depois do verbo. E aqui na interrogativa, a mesma coisa. Is Sapucaia smaller than Rio de Janeiro? Tá perguntando, né? Sapucaia é menor do que Rio de Janeiro? Então, o processo de construção é o mesmo que a gente viu, fixou, que vocês já fizeram exercícios. Porém, agora nós não temos mais adjetivos de 3 sílabas, e sim de tá? De uma sílaba. Que é, mais uma vez, vou repetir, a gente coloca o sufixo er ao adjetivo, mais a palavrinha de. Pessoal, tem uma observação a dar, né? Nos adjetivos que tenham a seguinte terminação, né? Consoante, vogal, consoante, como é o caso do adjetivo big, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa consoante, essa última consoante, que no caso é o G, e aí eu acrescento a terminação ER, tá? Então, no caso de big, olha só, bem de pertinho aqui, ó. Tá vendo? Consoante, vogal, consoante. Eu dobrei a última consoante, que é o G, e ficou bigger. Mas, de forma escrita, tem 2 Gs, ok? Entendido? Assim como tem outros, tem, por exemplo, hot, né? Consoante, vogal, consoante. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar a última consoante, no caso o T, e aí colocar o ER, e aí toda aquela sequência que eu já disse, tá?
E aí, outra observação, segunda observação. Nos adjetivos que terminarem em "é", como é o exemplo de nice, eu tenho que colocar somente o R, tá? Eu não vou colocar mais um "é", porque eu tenho que acrescentar ER. Mas ele já termina em "é", então eu só acrescento o R, tá? Olha aqui, ó, pra vocês verem. Nice ficou nicer, ok? Somente com o acréscimo do R. Combinado? Entendido? Qualquer coisa que vocês não tenham entendido, façam contato comigo, que a gente vai tentar resolver isso, tá bom? Mas, repetindo, mais uma vez, recapitulando, para eu estar fazendo comparações com adjetivos que possuem uma sílaba, nesse adjetivo eu acrescento o sufixo ER e depois a palavrinha them, ok? Na afirmativa, na negativa, antes dessa estrutura, eu coloco, né, na negativa o verbo, e na interrogativa eu faço aquela inversão, né, de verbo com pronome e coloco essa mesma estrutura de adjetivo com ER mais a palavra them. Mas vamos observar como é esse adjetivo. Ele é de uma sílaba só, mas aí ele terminou em consoante, vogal, consoante, então eu duplico a última consoante e assim por diante. Ok? Um beijo, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida não hesitem em fazer contato comigo, tá bom? Quero que vocês deem uma lidinha no material de vocês, que é muito explicativo, é maravilhoso para entendimento, e aí a gente segue o nosso conteúdo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!